Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Falávamos outro dia sobre o valor da amizade e hoje pensava que nós meditássemos sobre essa amizade com um grande amigo. De fato, essa nossa amizade com Cristo. Então, primeiro, como costumamos fazer algumas vezes, começar a meditação com um questionamento. Você participa hoje de uma grande amizade com alguém? Essas meditações são sempre uma oportunidade de exame, questionamentos que fazemos sobre nós mesmos, para enxergar onde nós podemos melhorar. E assim, podemos começar a nossa reflexão de hoje com essa pergunta: você participa de uma grande amizade com alguém? E tentar respondê-la ao longo desse momento de oração. A última ceia, quando Jesus institui a Eucaristia, é um cenário da vida de Jesus bastante eloquente. Creio que uma cena que está mais ou menos fresca na nossa cabeça, porque faz pouco celebrávamos aí a Semana Santa, e aquela ceia, aquele jantar, era uma reunião de amigos. Aqueles amigos, eles estão juntos para celebrar uma festa importante, a festa da Páscoa dos judeus. Eles eram judeus. E lá estão os amigos de Cristo. Não estão os colegas, não estão os conhecidos, estão os apóstolos, os mais próximos. Uma festa preparada com muito esmero para que fosse de verdade um momento de confraternização com os amigos. Lembramos daquele ato espetacular de Cristo que lava os pés dos apóstolos. Espetacular por ser inusitado. Era de fato costume nessas ceias que efetivamente tivesse uma pessoa para lavar os pés lá dos convidados. Era uma forma de dar as boas-vindas da época, e se contratava algum empregado para fazer isso. E inusitado porque num determinado momento os apóstolos veem Jesus fazendo uns movimentos, pegando alguns objetos, mexendo na sua roupa, e onde caracterizava que parecia ser ele que lavaria os pés dos apóstolos, e se concretiza. E isso aconteceu mesmo. Não pode deixar de nos impressionar, talvez como impressiona o tema de um filme baseado em fatos reais. Então lembramos daqueles momentos duros também, quando Judas, um dos grandes amigos de Cristo, vai embora. Melhor, Cristo, amigo de Judas. Judas, até pela atitude que teve, infelizmente não é que fosse naquele momento um grande amigo de Jesus, embora no seu momento deve ter sido. Por uma série de fraquezas, acabou deixando de lado essa amizade. Judas vai embora, Cristo sabia exatamente o motivo daquela saída apressada,
em entregá-lo de forma mesquinha por umas míseras moedas de prata. E Jesus espera o Judas ir embora e aproveita a sua ausência para fazer uma espécie de testamento. E faz, naquele momento da última ceia, depois do lava-pés, uma espécie de sermão aos apóstolos. Melhor, um desabafo. Ele coloca para fora o que ele levava dentro e o que era propriamente um imenso amor por aqueles seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, se alguém não lembra e quiser retomar, ou mesmo ler com essa perspectiva, pega lá o Evangelho de São João, capítulo 15, 16 e 17. É muito bonito, esses capítulos são muito bonitos, sobretudo quando lemos com essa perspectiva do amor de Jesus por cada um dos seus amigos. E para cada um de nós, aquilo que ele fala é para nós agora. Está falando lá para o Tiago, para o Natanael, para o João, para você, para mim, para cada um, não simplesmente para a humanidade, não é um legado para a humanidade, é um legado para cada um de nós. Deus que ama todos igualmente, mas é verdade que a alguns chama para desfrutar desse amor, da sua amizade de maneira mais viva. Você e eu que temos fé, com a graça dele, e conseguimos enxergar a importância de Deus nas nossas vidas, somos esses homens prediletos de Deus. Outras pessoas até mais inteligentes que nós, melhores que nós, não conseguem captar o que nós captamos. De novo, voltemos os olhos aos apóstolos. Cristo não chama somente um tipo de pessoa. Entre os 12 estão alguns jovens, o João, o André, o Natanael, o Tiago menor, homens mais maduros, Pedro, Tiago maior, gente simples, pescadores, Mateus de uma posição social um pouquinho melhor, cada um com o seu temperamento, bem diversos entre si. E lendo o Evangelho, nós percebemos como essas pessoas são comuns. Não estão lá os perfeitos, não estão lá os certinhos. Pelo contrário, homens com defeitos, até mesmo um pouco gritantes. Para ficar claro, talvez que a obra da santificação é fruto da graça e não dos dotes especiais daqueles homens. Portanto, Jesus, ele se revela nosso amigo. E você, nós o consideramos o quê? Já ouvimos muitas vezes que o católico está chamado a ser santo, de que você e eu podemos ser santos. Você acredita mesmo que isso seja possível? Quando Deus te criou, qual o principal interesse que Ele tinha com você e comigo? Que nós fôssemos felizes. Como? Sendo amigos, bons amigos de Cristo. Você é amigo de Cristo? Você conta tuas coisas para Ele? Tudo bem, agora estamos numa circunstância assim especial, mas antes da pandemia, você passava de vez em quando numa igreja, num lugar onde tivesse um sacrário, para compartilhar com Cristo algo, alguma coisa, uma alegria, uma preocupação. Você chora de vez em quando com Ele diante de algum sacrário, ou mesmo lá, fechado em um lugar mais sossegado, no nosso quarto, você chora com Ele.
Quando aquela pessoa que você preza te dá uma resposta meio cortante, quando lá o cunhado não te convida lá para a festa na casa dele, quando a pessoa que trabalha, que estuda com você te chama a atenção diante de uma atitude mal criada da tua irmã, você vai desabafar com Cristo? Ou fica amuado, sentindo-se a última bolacha do pacote? Os amigos são para essas coisas, também para essas coisas. E quem vai crescendo na amizade com o nosso Senhor ao longo da vida, acaba desenvolvendo essa relação de amizade profunda e acaba sendo santo. Na realidade, ser santo é cultivar uma profunda amizade com uma pessoa maravilhosa, com Cristo. É estranho, mas nem todo mundo percebe que é possível ser amigo de Deus. Ah, mas eu já rezo. Ah, mas eu já leio o Evangelho. Ah, mas eu já vou à missa. Ah, mas eu já rezo o terço. Ok, está ótimo. Mas você é amigo de Cristo? Os santos, eles chegaram à santidade porque perceberam a necessidade dessa amizade desde muito jovens. São José Maria percebeu isso quando tinha 15 anos. Foi o que aconteceu naquele dia em que ele viu aquelas pegadas na neve, estava lá na sua casa e de repente viu umas pegadas de pés descalços, marcados os pés diante da casa dele, as pegadas. E depois vem a descobrir que é um religioso que fazia isso por penitência, por amor a Cristo. E naquele momento, São José Maria pensa que loucura, mas no segundo momento começa a perceber, puxa vida, esse homem está fazendo por amor a Cristo. E eu, o que eu estou fazendo por amor a esse Cristo? E aí tem um clique. Poxa vida, tem pessoas que estão muito próximas de Deus, são amigas de verdade de Deus. Poxa, eu também deveria ter uma amizade assim com o nosso Senhor. Pode ser que, ao ouvir tudo isso, nós sintamos uma dor lá no fundo do nosso coração, pelo fato de vivermos um pouco distantes da realidade divina, ou perceber um relacionamento interesseiro com o nosso Senhor, porque nós pecamos e porque voltamos aos pecados de sempre, porque ainda nos vemos muito apegados ao egoísmo, à preguiça, à avareza, ou simplesmente porque não sentimos nada por Cristo. Então vamos aproveitar o tempo da Páscoa, esse momento forte na liturgia, para aprender a cultivar a amizade com Cristo. Creio que esteja mais ou menos fresco na nossa memória o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz. Creio que esse gesto nos basta para palparmos o seu desejo de estabelecer conosco uma amizade profunda, uma amizade íntima. Talvez ao ouvir isso possa soar para alguém como algo um pouco teórico, o que nós estamos falando. Teríamos que voltar, quem sabe, à pergunta do início, e que pode estimular a nossa reflexão. Você participa de uma grande amizade com alguém? Um sinal de maturidade de uma pessoa, de alguém que está deixando de ser criança, de um adulto, é quando busca preencher a sua vida fora de si mesmo, fora do egoísmo, compartilhando a sua existência com outras pessoas no âmbito da amizade. E por outro lado, qual é a atitude própria da criança? Fazer simplesmente o que gosta, agradar a si mesma sem importar-se muito com as pessoas à sua volta, com seus pais, com seus irmãos, com seus colegas. É próprio da criança pequena o não brinco mais. Ela está unicamente pendente do seu próprio bem, não está nem aí com os outros. E não tem problema
é criança. A pessoa mais madura, pelo contrário, ela deveria estar mais ligada ao que acontece à sua volta, afinal de contas, não é mais criança. Se vai ou não de acordo com os interesses da família, aquela decisão, se o irmão gosta ou não de determinada brincadeira, se a namorada gosta ou não de passear em tal lugar, a pessoa mais madura está mais ligada ao que acontece à sua volta, ao que agrada os outros. Pois bem, seria bom que saíssemos de nós mesmos e buscássemos de verdade a amizade com Cristo, o que o agrada. Sair de nós mesmos e buscar o interesse dele. Ver se Cristo se alegra ou não com aquela preguiça setorizada nos deveres acadêmicos, por exemplo. Ver se Cristo gosta ou não daquela forma de responder para aquele colega de trabalho. Ver se Cristo fica contente com juízos temerários que possam passar pela nossa cabeça e não afastamos com tanta prontidão. Ver se alegramos Cristo com os comentários das pessoas que saem da nossa boca. Infelizmente, há muitas pessoas hoje em dia, e isso pode acontecer também comigo, com você, que vivem como se fossem autistas. O autismo é um defeito do organismo caracterizado pelo desligamento da realidade exterior, onde a pessoa vive em um mundo autônomo. E lógico, o autista ele não tem culpa disso, ele não faz por mal. E o seu tratamento é justamente que ele estabeleça a conexão com a realidade. Então seria uma pena estarmos desconectados da realidade à nossa volta, deixando Deus e as pessoas na mão, desatendendo as pessoas. Como fazer então para cultivar uma profunda amizade com Cristo? Como fazemos para cultivar amizade com as pessoas à nossa volta? Aquelas com quem mais convivemos é que acabaram sendo nossos amigos de verdade? Logicamente, quando querem a nossa amizade. Não adianta termos interesse e a pessoa não dar a mínima para nós. Outra coisa é que eu queira estabelecer amizade durante um momento, um período, eu mais que dou do que recebo, mas eu vou percebendo que eu vou tendo retorno. Poxa, vai sair uma amizade daí, eu vou investir. Ao passo que podemos tentar oferecer essa amizade e as pessoas não queiram. Com Cristo, nós já temos certeza de que Ele quer estabelecer amizade conosco, uma profunda relação de amizade. Novamente, basta ver o que fez por você, por mim, ao morrer na cruz. Para a construção de uma amizade com Jesus, precisamos conviver com Ele, nós precisamos conhecê-lo bem. Fica mais fácil ser amigo de uma pessoa quando nós conhecemos com certa profundidade a pessoa. Quem sabe você já tenha tido a experiência de ler um livro e conhecer tanto da personagem que acaba se sentindo amiga dela, amigo dela. Uns meses atrás eu falava com um rapaz, muito artista, e que na conversa você vê que ele está um pouco sério, preocupado. E um momento eu perguntei para ele: fulano, o que acontece? O que te preocupa? Ele deu uma desconversada, mas depois ele se abriu. Sabe, padre, com muita simplicidade: padre, eu estou preocupado com a Jocasta. Quem que é a Jocasta, né? Então ele estava lendo esse livro, né, do Édipo, a Jocasta lá, né, um personagem da mitologia grega, mulher do Laio, o rei de Tebas, com quem teve um filho, o Édipo, e a família protagoniza uma autêntica tragédia, e a Jocasta é uma das protagonistas. Então ele estava envolvido de tal forma com a Jocasta que ele estava preocupado com ela, ele estava lendo o livro lá. Então a convivência com Cristo, à medida que o conhecemos, nos leva a querê-lo, com a diferença que
A Jocasta não existiu, faz parte da mitologia. Cristo existe. O que nós lemos no Evangelho é uma realidade. Por isso, ler o Evangelho, por isso, lançar mão de alguns livros espirituais que tratam da biografia de Jesus, por exemplo, isso ajuda a entrarmos um pouco na vida dele de maneira mais profunda. Propriamente, relacionar-se com Jesus de maneira simples. Aquilo que comentava o prelado da obra, numa carta que escreveu agora no início de abril, Deus sabe mais e não abandona ninguém. Então essa simplicidade, porque Ele sabe mais, e como está sempre ao meu lado, eu não preciso preparar grandes discursos para falar com Ele. Ó Deus, suma bondade e poder infinito, eu, humilde servo, escória da humanidade, nas trevas deste mundo me dirijo a vós, majestade inigualável. Não, isso não é a forma de a gente conversar, né? Não é simplicidade isso. Pode até ser bonito, mas não sei o que quer dizer todo esse negócio, né? Um relacionamento assim com Jesus poderá haver tudo menos amizade. O característico de uma relação desse tipo é a simplicidade, é a franqueza, é a espontaneidade. Assim que devemos nos relacionar com Deus. Tanto faz se estamos dentro de uma igreja, na rua, deitados na nossa cama. Falar com Deus com naturalidade, tudo o que nós pensamos, que estamos chateados com Ele porque nós pedimos algo e não conseguimos, que nós estamos magoados com o cunhado que falou mal de nós pelas costas, que estamos preocupados lá com a reunião lá do condomínio, que será na próxima semana, que ficamos ressentidos com a irmã que fez pouco caso do comentário que nós fizemos. Poxa, mas são banalidades. Pois é, mas a verdade é que essas banalidades nos tiram do eixo em alguns momentos, que se a gente compartilha com alguém, parece que levamos com mais leveza essas dificuldades. E essa simplicidade nós exercitaremos sobretudo nos momentos de oração mental, esse momento de diálogo com Deus, quando nós estamos com o Senhor na Eucaristia, agora através da comunhão espiritual, com a graça de Deus, dentro de pouco voltaremos a poder comungar normalmente, conversando com o Senhor presente na Eucaristia. E vem a pergunta, poxa, mas em que momentos cultivar a amizade com Deus? Em todos os momentos. As nossas tarefas não podem ser impedimento para esse diálogo, para que esse diálogo seja mantido. Diálogo no sentido de referência. Lógico, se eu levo em frente uma tarefa mais intelectual, eu não consigo ficar rezando e pensando. Mas, mais ou menos, eu vou atualizando de alguma forma, aí a criatividade ajuda a referir que aquele trabalho eu estou fazendo diante de Deus. Se nós tratássemos bem a Deus só de vez em quando, nós acabaremos sendo uma pessoa de vida dupla. Na igreja, eu rezo com fervor. Com os amigos, eu evito manifestar qualquer referência a Deus. No recolhimento, nessa atividade de formação, eu busco a Deus. Na festa de casamento, é como se Ele não existisse. Com a namorada, com a esposa, sim, há um bom relacionamento com Deus. Com aquele amigo do prédio, ele é deixado de fora das conversas. Mas se Nosso Senhor está sempre conosco, nada deve ser obstáculo para mantermos a amizade com Jesus. Por ele se interessa por tudo que fazemos, como qualquer bom amigo.
Uma pessoa que faz uma viagem de negócios, que vai fazer uma apresentação num congresso, não pode deixar de pensar que Cristo se preocupa com aquele negócio, se preocupa com aquele trabalho que vai ser apresentado no congresso, sabe que vai ser bom para o futuro da empresa que aquela pessoa trabalha, para o seu futuro acadêmico. Se vamos a uma festa, não podemos deixar de pensar que Jesus se interessa por todos aqueles que estarão lá. Ele tem um grande desejo que passemos bem, que efetivamente nos divirtamos. E assim com tudo, Cristo se interessa por tudo e está esperando que tenhamos um comportamento determinado, que não ignoremos a sua presença ao nosso lado em todos os momentos. Atuar bem, portanto, procurando o que dá alegria a Deus nos inúmeros afazeres que nós estamos metidos. E se em algum momento, de fato, eu desagrado a Deus, eu peço perdão. Essa, entre outras coisas, é a finalidade da confissão. Pedir perdão a alguém e não consertar algo mal que nós fizemos. Uma vez, desses convívios, né, com garotada, os garotos iam passando lá para falar com o padre, e logo no começo passou um garoto para conversar, e aí falamos lá de alguns assuntos. Aí eu perguntei para ele, né, olha, você quer aproveitar para confessar? E era o começo da atividade, tinha mais 2-3 dias para frente, e ele falou: não, padre, fica tranquilo, deixa acumular mais pecado, no final eu confesso. Enfim, tudo bem, é um garoto, né? Mas deixa acumular que mais tarde eu confesso. Enfim, você vê que o garoto, né, precisa esclarecer um pouco melhor aí os assuntos da confissão, né? É uma ofensa a alguém. Então também, diante das nossas falhas, nós temos como consertar logo essas falhas com o nosso Senhor. Então apostar na amizade com Cristo. E se Cristo é bom, eu vou apostar nessa amizade. E vai ser boa a amizade, por exemplo, com o novo vizinho da frente do teu apartamento, lá, que mudou essa semana? Olha, a gente não sabe, é preciso experimentar. Assim é com Jesus, é preciso apostar, com a diferença que a amizade com Ele sempre vale a pena. Quer dizer, Ele já quer a amizade conosco. O vizinho que mudou agora, eu não sei se ele quer amizade com a gente. Apostar na amizade com Cristo é uma aposta vencedora, porque Ele já quer. E se eu aposto na amizade com Cristo é porque eu quero. Então, tem tudo para dar certo essa amizade. O importante é não parar nas primeiras tentativas, ir aprendendo como conduzir essa amizade. De alguma forma, uma das finalidades dessa meditação, parece que vou dizer uma coisa aqui, bem, vou dizer, né? Mas parece que é assim, né? Você mostrar o doce para a criança e depois tirar e não dá para ela, né? O que eu vou comentar, né? Que um grande meio de estabelecer amizade com Cristo é a missa e a visita ao Santíssimo Sacramento. Duas coisas que não dá para fazer agora, né? Mas tudo bem, a missa dá pela televisão. Então vamos apostar nessa missa pela televisão. Vamos apostar na graça que Nosso Senhor oferece para nós nessa missa. E no seu momento, enfim, né, saiu um decreto aí da diocese que as igrejas abririam e se poderia rezar e falar com atendimento com os padres. Agora, por uma decisão também do município, a diocese voltou atrás. Então, continuam as igrejas fechadas. Mas assim, já vai abrir e a gente pode investir nessa visita ao Santíssimo. Voltemos ao início. Por que essa amizade leva à santidade? Porque ser santo é parecer-se com Jesus. E alguém que vive uma profunda amizade com Ele vai acabar parecendo-se com Cristo. Nós percebemos isso no âmbito da amizade. A gente convive, né, com alguém e a gente vai ganhando gosto por aquelas coisas, a gente vai conversando das coisas daquelas pessoas. Me vem agora à cabeça, uma vez eu estava lá
na Pedra Grande de Atibaia, talvez alguém conheça. Então, estava lá, né, sentado com os amigos, depois de ter subido a Pedra Grande, e um lugar onde vai muita gente ali por causa das trilhas de moto, de jipe, e de repente chegam 3 jipes, né, 3 jipes, e de cada jipe desce um casal. E aí, enfim, por coincidência, os homens foram para um lado e as mulheres veio para o lado que eu estava lá com os meus amigos, e elas vinham conversando. E, enfim, não é que a gente estava prestando atenção na conversa delas, mas dava para ouvir o que elas estavam falando. E o que elas estavam falando? De jipe. Mulher falando de jipe, né? Então, o que me veio à cabeça? Essas mulheres talvez passaram, né, a gostar de jipe por causa dos maridos. Digo isso, enfim, nada contra a mulher gostar de jipe, mas, né, não me parece assim, na maioria das mulheres que gostam desse tipo de hobby. Mas é isso, né, porque os amigos, né, os maridos, né, falavam lá de jipe, elas, né, entraram na cultura do jipe, estavam falando lá de jipe. Então, um pouco para ilustrar como, pela amizade com alguém, a gente pode contagiar e sermos contagiados por aquela pessoa. Por isso, ser santo é parecer com Jesus. E alguém que vive uma profunda amizade com Ele vai acabar parecendo-se com Cristo. Parecer-se em que sentido? Vamos adquirindo os mesmos desejos, os mesmos sentimentos, as mesmas qualidades que Ele. A paciência, a alegria, a valentia, a caridade, a fortaleza, a prudência, a temperança. Vamos pedir a nossa Mãe Santa Maria para que sejamos bons amigos do seu Filho, assim teremos uma vida preenchida de sentido. Além disso, temos a certeza de estar no caminho da santidade e ajudaremos assim as pessoas à nossa volta a seguirem os mesmos passos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.